Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Deuteronômio, capítulo 31. Livro de Deuteronômio, capítulo 31. Irmãos, é gostoso quando a gente tem experiências com o Senhor. E essa semana eu tive uma experiência muito linda com o Senhor através desse texto. Deus se relaciona conosco e Ele quer se revelar a nós. O que é se revelar? Ele quer se dar a conhecer. O prazer de Deus é que a gente o conheça. Jesus falou, e eu tenho essa palavra assim com muito temor no meu coração. Jesus falou: a vida eterna é essa, que te conheçam. Então, conhecer ao Senhor, irmãos, é o fundamento, é o princípio básico da vida de um cristão. Você não pode dizer que você é um cristão se você não conhece o Senhor. E para conhecer o Senhor, você precisa ter uma vida de leitura bíblica e uma vida de oração. Vida de oração, pastor Jonathan e pastora Adelaide é que sabem ensinar para a gente. Vida de oração não são momentos de oração. É uma vida rendida aos pés do Senhor, em um relacionamento constante com Ele, em um diálogo constante, em uma dependência constante, em um aprendizado constante. Isso é vida de oração. Até Jesus voltar, irmãos, nós vamos viver uma vida de oração, dependendo do Senhor e conhecendo Ele através da sua palavra. Então hoje eu quero falar um pouco com os irmãos sobre a importância de conhecer o Senhor, o caráter do nosso Deus. Vamos lá em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6, diz assim: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Ele nunca os deixará, jamais os abandonará. Aleluia, aleluia. Eita, trem bonito. Mas, irmãos, para a gente entender isso aqui, nós precisamos entender o contexto. O livro de Deuteronômio foi escrito por Moisés depois de 38 anos de peregrinação no deserto. Depois de 38 anos andando no deserto, por causa da desobediência do povo, aquela nova geração que cresceu no deserto, estava novamente às portas de Canaã. Estava novamente às portas da terra da promessa. E aí Moisés ficou preocupado, falou: meu Deus, se esse povo errar de novo, na mesma coisa que os pais deles erraram. Então Moisés escreve esse livro. Esse livro são discursos que Moisés faz para aquela nova geração. E Moisés os convoca a se lembrarem. A palavra-chave do livro de Deuteronômio é o verbo lembrar. E aí eu listei algumas coisas aqui, que você, ao ler o livro de Deuteronômio, você vai ver todas elas. Eles precisavam se lembrar do relacionamento singular de aliança que eles tinham com Deus. Era um relacionamento de aliança, de compromisso com Deus. Eles precisavam se lembrar das promessas de Deus, feita a eles. Não só a eles daquele tempo, mas aos pais deles, aos patriarcas também. Eles precisavam se lembrar que o Deus eterno estava no meio deles. O Deus eterno andava com eles. Mas eles também precisavam se lembrar dos mandamentos do Senhor. E aí vem outra coisa fundamental do livro de Deuteronômio. Vocês precisam se lembrar que a obediência a Deus equivale a vida, bênção, saúde e prosperidade. Mas a desobediência a Deus
equivale à morte, maldição, doença e pobreza. Eles precisavam se lembrar que o relacionamento de Deus com seu povo também é mais do que uma lei, é um relacionamento de amor. São essas lembranças que Moisés chama o povo, senta, faz todos esses discursos. Mas o livro de Deuteronômio também, irmãos, aleluia, é um tratado, uma proclamação da segunda chance que Deus estava dando àquele povo. Aleluia, aleluia. Deuteronômio é para nos lembrar que Deus nos dá novas chances. Aleluia, Deus nos dá novas chances. E aí, irmãos, eu listei algumas coisas aqui que aconteceu com aquele povo e que eu preciso trazer para nós. A primeira coisa que você vai lembrar: Deus nos dá novas chances. Você pode dar um glória? Ok. Mas, irmãos, eles também deviam se lembrar naquele momento de onde eles caíram, onde é que eles erraram, para não cometer o mesmo erro. E eu gostaria que você abrisse lá em Deuteronômio 1. Nós vamos ler alguns textos aqui, é necessário para a gente poder entender. Em Deuteronômio 1, Moisés vai relembrá-los onde foi que eles erraram, onde foi que eles caíram, qual foi o pecado deles. Deuteronômio 1, versículo 26. Vocês, contudo, não quiseram ir, se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus, queixaram-se nas suas tendas, dizendo: o Senhor nos odeia, por isso Ele nos trouxe do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde iremos? Nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram: o povo é mais forte e mais alto do que nós, as cidades são grandes, com muros que vão aos céus, vimos ali os Enaquins. Então eu lhes disse: não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O Senhor, seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês, como fez no Egito diante dos seus olhos. Também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou como um pai carrega seu filho por todo o caminho que percorreram até chegar a este lugar. Apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus. Aqui, irmãos, tem uma lista de atitudes, de pecados que a geração anterior cometeu contra o Senhor. E o primeiro pecado aqui é que eles duvidaram da integridade de Deus. Irmãos, isso é uma coisa muito séria. Duvidar da integridade de Deus é sinônimo de desconhecimento de Deus. Duvidar que Deus te ama é um pecado. Eu preciso te contar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu Jesus para salvar o mundo. Como é que nós podemos duvidar do amor de Deus? Porque Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. E Ele nos deu Jesus, aleluia! Duvidar da integridade do Senhor, pior ainda, após todas as demonstrações, manifestações de poder, de amor, de cuidado e de provisão para com aquele povo. Irmãos, preste atenção, isso aqui é interessante. Às vezes a gente lê a Bíblia e lê, mas aquele povo era o povo de Deus, era o povo que tinha aliança, é o povo descendente de Abraão, de Isaac, de Jacó, é o povo que foi para o Egito, irmãos, e lá no Egito Deus se manifestou de uma maneira poderosa, mandando aquelas pragas, tirou eles do Egito, eles atravessaram o mar. Irmãos, eles atravessaram o mar, foram para o deserto, Deus mandou pão, Deus deu água, tinha nuvem para cobrir do calor de dia, tinha uma tocha que iluminava a noite, Deus estava com eles. Mas quando eles chegaram na porta de Canaã, irmãos, bateu um medo. Eu não sei, eu fiquei pensando aqui, porque, irmãos, eles não são diferentes de nós.
Eles não são piores do que nós. Nós somos iguaizinhos a eles. Tem situações que eu tenho muito medo. Eu tenho. Né? Alguém está doente, está à beira da morte, você vai ficar, né? Você vai ficar soltando foguete? Não. Você está desempregado, não tem o dinheiro, bate uma angústia. Irmãos, sentimentos e emoções são próprias do ser humano. Mas deixa eu te perguntar, você tem uma aliança com o Senhor? Você já viu o poder de Deus se manifestando na sua vida? Deus já operou milagres? Você crê ou você não crê? E aqui, irmãos, é que vem a bifurcação, onde você precisa tomar uma decisão de crer. Nós acabamos de cantar uma música aqui, irmãos, e eu vou contar para os irmãos, a gente peca cantando, né? Né, pastora? Se o mar me submergir, cantar é lindo, irmãos. Mas na hora que a gente está no meio da tribulação, aparece tanta murmuração na boca, aparece cada lagarto e escorpião, cada pensamento doido que passa na nossa cabeça. Irmãos, incredulidade, falta de confiança, murmuração, ingratidão, dúvida, e no final virou rebelião, porque o Senhor mandou eles irem e eles não foram. Este foi o pecado daquele povo. Será que tem alguma semelhança comigo e com você? No meio das lutas, irmãos, nós estamos, está fazendo um ano hoje de pandemia, irmãos. Aliás, hoje é meu aniversário. Começou a pandemia no meu aniversário no ano passado. Olha o presente que eu ganhei, irmãos. E mais um ano de novo, um decreto novo. Irmãos, eu até falei com a Marta, eu falei, nossa, que vontade que eu estou de passear, gente. De sair assim, o vento batendo no rosto, você andando de casa. Você não pode sair de casa. Mas deixa eu te contar, Deus perdeu o controle? Onde está a minha confiança? Onde está a sua confiança? Onde está o resultado das suas experiências com Deus? Qual o nível de conhecimento que você tem de Deus que vai gerar em você um alicerce sólido, um alicerce firme? Aleluia! Jesus falou, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem que constrói a casa onde, irmãos? Na rocha. E aí vem a tempestade, e aí vem a enxurrada, e aí vem o vendaval. Irmãos, isso tudo acontece comigo e com você. Mas é nessa hora que a gente usa a fé, é nessa hora que a gente mostra o nível do conhecimento de Deus que nós temos. Aleluia! E a gente avança, a gente não retrocede, a gente avança. Em Hebreus está escrito que nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas somos daqueles que pela fé avançamos, perseveramos, aleluia, em quem nós temos posto a nossa fé. E a gente só põe a fé, irmãos, naquele que a gente conhece, naquele em quem nós confiamos. E aí, quando este tipo de sentimento vem, nós precisamos detectá-los, confessar e pedir perdão. E pedir ao Senhor graça. Irmãos, todos nós somos acometidos de dúvida, mas a decisão se vamos crer ou não é sua. E nessa noite o Espírito Santo está falando conosco. O tanto que você conhece de Deus vai determinar o lugar onde você vai chegar. Se vai ser na terra prometida ou se você vai voltar para o deserto, para ficar lá 40 anos. Então nós precisamos nos lembrar que o pecado nos impede de entrar no descanso de Deus. O pecado nos impede de viver a promessa de Deus. Então, como que a gente lida com o pecado? Confessa, arrepende e deixa. Arrepende, confessa e deixa. Amém? Segunda coisa que nós precisamos nos lembrar é que nessa proclamação da segunda chance para Israel, nós precisamos nos lembrar da fidelidade de Deus. Ai, que coisa linda. Toda vez que eu falo da fidelidade de Deus,
eu me emociono. Irmãos, pensa bem, aquele momento ali, quando está no capítulo 31 de Deuteronômio, eles estão de novo na entrada de Canaã. De novo, Deus estava ali com eles. E aí, nós precisamos lembrar que Deus estava dando aquela chance àquele povo, não só por causa daquele povo, porque o Senhor é fiel às promessas que Ele faz. E aí, tem um negócio muito interessante, irmãos, que lá em Gênesis 15, do versículo 13 ao 16, quando o Senhor chamou Abraão e falou com Abraão que ia fazer dele uma grande nação e que os descendentes dele herdariam aquela terra. E é muito interessante, irmãos, isso aqui é muito interessante, porque o Senhor fala assim: então o Senhor falou com Abraão: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertence, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá descansar em paz com seus antepassados, será sepultado em boa velhice. Mas a 4ª geração dos seus descendentes voltará para cá. Aleluia! Irmãos, quando eu li esse negócio, eu falei: meu Deus, o Senhor é perfeito. Abraão, irmãos, eu não sei fazer a conta não, mas só no Egito o povo passou 400 anos. Só no deserto 40 anos, né? 440 anos. Aí, antes disso, tem Isaac, Jacó e Abraão. Eu não sei quantos anos é isso não. Mas, irmãos, o Deus que falou com Abraão, os seus descendentes voltarão para cá, estava cumprindo a promessa. Aleluia! Essa é a fidelidade do Senhor. E ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a Ele mesmo. Irmãos, nós somos estragados e avacalhados, por isso Jesus veio nos salvar, mas o nosso Deus é perfeito, aleluia, Ele é perfeito, Ele não muda, Ele não mente, Ele não se arrepende, havendo Ele abençoado, abençoado está, aleluia. Irmãos, e sabe o que Deus vai fazer? Quando a gente for infiel, quando a gente for incrédulo, quando a gente for desobediente, Ele vai nos corrigir. Ele vai nos levar para o deserto. Tem uma escolinha na Bíblia chamada deserto. E o Senhor falou com aquele povo: fui eu mesmo que levei você para o deserto, para te humilhar, para te provar, para deixar você ter fome, para ver o que tem no seu coração, se você ia temer a minha palavra, para você aprender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Aleluia! Você está vivendo num deserto neste momento? Glorifique, porque o Senhor está te ensinando. Glorifique, porque o Senhor está te corrigindo. Ele não desistiu de nós. Aleluia, irmãos, Deus não desiste de nós, Deus não desiste de nós, fala comigo, Deus não desiste de nós, aleluia, Ele nos corrige, Ele nos ensina, Ele nos endireita, porque Ele é poderoso para fazer isso, aleluia. Lembre-se, Deus nos dá uma nova chance, mas é necessário arrepender dos pecados. E é necessário entender que na sua fidelidade, Deus está cumprindo promessas e nos corrigindo para a gente poder viver aquilo que Ele tem para nós. Diante dessas 3 premissas, irmãos, aí eu fui pensar, irmãos, imagina você chegar diante de uma terra desconhecida. Estou me colocando no lugar do povo de Israel. Haviam gigantes, eles não eram guerreiros, eles não tinham tantos instrumentos de guerra, né? Eles não eram adestrados para isso, e eles teriam que conquistar. Então era uma nova fase, era um novo desafio.
eles iam sair do deserto e entrar numa terra, irmãos, assim, completamente diferente. Tudo novo, tudo novo. E tudo que é novo e tudo que é mudança traz medo. Traz medo. E aí, nesta segunda chance, eu fui perceber que Deus, mais uma vez, foi se revelar àquele povo de uma maneira muito prática. Eu acredito que lá na primeira vez, isto que eu vou falar aqui já era presente com aquele povo, mas eles não conseguiram entender. Olha lá no versículo, volta no versículo lá de Deuteronômio 31:6, que fala assim: sejam fortes e corajosos, não fiquem com medo, nem fiquem apavorados por causa deste povo, porque o Senhor seu Deus vai com vocês. Aleluia. Irmãos, essa frase, mas essa frase aqui define o caráter de Deus. Aleluia. Define quem é o Deus que você serve. Ele vai com você, Ele anda com você. Não é à toa que lá o profeta Isaías falou que ele seria chamado de Emanuel, Deus conosco. E o Senhor estava lembrando aquele povo, aquela segunda geração, naquela segunda chance: o seu Deus vai com você. Aleluia! O seu Deus vai com você. O seu Deus vai com você. Olha para a pessoa que está aí do lado e fala: o seu Deus vai com você. Adelaide, o seu Deus vai com você. Aleluia! O seu Deus vai com você. Ah, pastora, mas eu tenho que ir diante do juiz. O seu Deus vai com você. Eu tenho que ir diante do delegado. O seu Deus vai com você. Eu tenho que ir diante do advogado. Não tenha medo dele. O seu Deus vai com você. Aleluia. Irmãos, isto o Senhor estava encorajando aquela nova geração de novo. E aí, se você for lembrar, lá em, não sei se é Números ou Levíticos, quando o Senhor faz a aliança com o povo de Israel, uma das premissas da aliança é: andarei no meio deles. Aleluia, aleluia. E ainda é muito interessante, porque o Senhor dá uma ordem para Moisés: eu mando o povo santificar, porque eu vou andar no meio de vocês. Meu irmão, o nosso Deus é o mesmo. Ele vai com você, Ele vai conosco. Nas maiores dificuldades, no maior dos problemas, ou na maior solidão. Deixa eu te contar, o Senhor, seu Deus, vai com você. Sabe lá no seu quarto, quando você acha que você está sozinho, que você quer enfiar debaixo da cama e se esconder? Deixa eu te falar, o seu Deus vai com você lá. É você que tem que usar a sua fé e lembrar disso. O nosso Deus vai conosco. Isso, irmãos, é uma particularidade da aliança de Deus com o seu povo. Jesus falou: eis que estou convosco todos os dias, aleluia, até a consumação dos séculos. Jesus virou e falou: eu não vou deixar vocês órfãos. Irmãos, essa palavra é forte, essa palavra é forte. Ele não nos deixaria órfãos, Ele nos deu o Consolador. Lembre-se disso, lembre-se disso. A aliança não mudou, a aliança é a mesma. O Senhor, seu Deus, vai com você. E aí, a segunda coisa que tem aqui, irmãos, no texto, continuando a frase aí do versículo 6 é: o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, não os deixará, jamais os abandonará. E aí, Átila, você conseguiu? Eu tentei, irmãos, ali, olha, os irmãos que estão em casa não vão conseguir ler, mas eu posso falar com você. Para você entender o peso desta frase, você precisa olhar esses verbos, para você entender o que o Senhor está falando ali.
O verbo deixar significa retirar-se para o exterior. É como se a pessoa estava aqui na sala, mas ele deixou a sala. Não fazer mais parte de algo, demitir-se. Deixar é cessar o esforço, cessar a dedicação. Deixar é fazer com que algo seja esquecido, não querer lembrar-se e esquecer. O verbo deixar lembra do verbo abandonar, deixar de lado, não levar em consideração, afastar-se, deixar de estar ligado, deixar de estar unido. Deixa eu te falar, o nosso Deus nunca nos deixará, nunca nos abandonará. Deus não vai sair do compromisso que Ele tem comigo e com você. Deus não vai cessar a dedicação dEle comigo e com você. Ele não nos deixará. E aí, o verbo abandonar ou o verbo desamparar, eles são sinônimos. Abandonar é sair de um lugar, deixar de estar, sair, retirar-se, deixar desamparado, sem proteção, sem atenção, não permanecer em algo que se propôs fazer. Olha que pesado que é esse verbo, né? E o verbo desamparar, deixar sem auxílio. Ai, que pesado isso aqui, irmãos. Deixar sem socorro, deixar de sustentar, deixar de prover o necessário, de proteger, privar de auxílio moral, financeiro, abandonar. Olha para mim aqui. O seu Deus, o meu Deus, jamais nos deixará sem auxílio, jamais nos deixará sem socorro, jamais deixará de nos sustentar, de prover aquilo que nós precisamos. O nosso Deus jamais deixará de nos proteger, aleluia. O nosso Deus não vai nos privar de auxílio moral ou financeiro. Ele não nos abandonará, aleluia. Irmãos, e quando eu fui lendo isso aqui, esse é o Deus, esse é o retrato do nosso Deus. É o Deus que não deixa e nem desampara. É o Deus que não abandona. É o Deus, irmãos, que a ovelha sai do aprisco, o que ele faz? Ele vai atrás dela. É o pai, como lá o pai do filho pródigo, que o filho pediu, me dá a herança, o pai deu, ele foi. E quando o filho voltou todo estrupiado, o que o pai fez? O recebeu. Porque o nosso Deus jamais nos deixará, nem nos abandonará, aleluia. Irmãos, por isso é que Jesus falou lá em João 14, não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim, aleluia. Irmãos, Deuteronômio é para nos lembrar quem é o Deus que nós servimos, aquele com quem nós temos aliança. É um Deus fiel, que não nos deixa e nem nos abandona, aleluia. Por isso que Davi fala no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente, aleluia. Fica quieto e veja que o Senhor é Deus, aleluia, aleluia. Ele não nos deixará, jamais nos abandonará. Então, nessa noite eu quero encerrar essa meditação com os irmãos, ministrando sobre o seu coração, Deuteronômio 31:6. Seja forte, seja corajoso, não tenha medo das dificuldades, dos problemas, não fique apavorado por causa da situação que está lá fora, porque o Senhor seu Deus vai com você, Ele não te deixará, jamais te abandonará. Amém? Fique de pé e vamos orar.